hoje em Itaipu. Né? Eu poderia fazer uma linha de tempo aqui para a gente ter ideia de como essa coisa na história é confusa. Vamos lá. No início do século XX, né, 1900 e pouquinho, esse prédio, essa estrutura toda já estava abandonada, completamente abandonada. Né? Ela tinha sido um recolhimento para mulheres, depois se tentou fazer um asilo de menores aqui, enfim, mas aí ela foi abandonada. E aí no início do 20, os pescadores daqui da região, né, toda essa vila de pescadores, esse aldeamento, começa a se utilizar do espaço. Utilizando do espaço, começa a ter problemas também com relação a outras pessoas que não tinham espaço dentro do espaço. Nesse problema, nesse conflito, né, a colônia de pescadores, instituição política, né, representante dessa comunidade, ela entra em contato com o IPHAN, Instituto do Patrimônio, e solicita o IPHAN que interceda em relação ao espaço de ruínas. Aí não estamos falando ainda de nada institucionalizado, de nada... Não tinha ocorrido uma ocupação, assim, tipo, esse pedaço aqui eu tomei para mim... não havia bem esse privatizado do espaço, porque era uma família grande que estava aqui. Tio, irmão, sobrinho, então não chegou a se lotear o espaço, mas estavam sim ocupando esse espaço. Mesmo até hoje tenho contato, né? A gente tem condições de ter contato com as pessoas que nasceram aqui dentro, que viveram aqui dentro, né? Tiveram toda a sua primeira infância aqui dentro, inclusive. Isso a gente está falando lá do início do 20. Beleza, a colônia entra, né? A colônia como instituição política, ela entra em contato com o IPHAN vem. Havia nessa época uma ideia de patrimonialização de tudo, né? Foi o grande crescimento dessa área de museus e casas de cultura e tal, né? Lá com Afonso Arinos, com o Melo Franco, enfim, uma galera que tinha essa ideia na cabeça, de que isso era importante. Né? E aí esse povo chega aqui, entende que é legal preservar esse lugar, faz a intervenção no sentido de integralização do espaço, consolidando, né, o que estava destruído, os buracos e tal. A gente vai ver muito isso em todas as paredes. E aí ele consolida o espaço. A gente tem cerca de 1.000 metros quadrados de espaço. É claro que o recolhimento, de fato, lá nos idos de 1760, ele era muito maior. Até porque não existia outra construção aqui. Ele se estendia claramente para trás, para os lados e tal. Mas o que ficou consolidado dentro do espaço das ruínas do recolhimento foi esse pedacinho aqui, esse 1.000 metros quadrados. Isso quando ele foi criado em 1700 e tal, seria para... Recolher mulheres. Recolher mulheres, a gente pode dar uma pincelada nisso. Diferentemente de convento, o recolhimento ele não tem função de voto. As meninas ficavam aprisionadas, meninas, mulheres, enfim, elas ficavam aprisionadas aqui, ou recolhidas aqui, mas sem o voto. Elas não viravam freiras. Tinham até um exercício religioso, uma vida religiosa, administrada por padres e tal, mas elas não se tornavam freiras. Tem um outro detalhe dessa época, que era o povoamento da colônia. Então, havia uma intenção da coroa portuguesa de fazer com que as mulheres em idade fértil não casassem com Jesus, né? Que elas procriassem no intuito de povoar a colônia. Então, já havia de antemão uma proibição da criação de novos conventos. E esses dois padres portugueses, os dois Manel, que inclusive criaram a igreja aqui, né? Foram pároco dessa igreja daqui, de São Sebastião, eles tiveram essa ideia de copiar a coisa do recolhimento. Só que o recolhimento em escala maior, ele entra como uma política do Estado, e isso é muito interessante, com relação à mulher. A gente está falando, claro, antes que as meninas, né? A gente está falando de quase 300 anos. Então a mulher lá, ela era objeto, ela não tinha espaço dentro da sociedade, e ainda era vista como um estorvo. Ela tinha que ter um link masculino. Se ela não tivesse um link masculino, pai, irmão, marido, alguém mesmo por ela estava fora do contexto. Ela estava à margem dessa sociedade. E aí esses lugares serviam para esse tipo de situação. Elas eram depositadas aqui. Só que nós somos, desde o Brasil colônia, uma corrupção de tudo. Né? Corrupção não só no sentido de lava-jato e tal. Eu digo, a gente consegue corromper qualquer elemento legal, de fato. E aí, alguns maridos que queriam se livrar daquelas mulheres, das suas, né? Eles acusavam ela de adúltera. Olha a outra aqui, ó. Aí ele simplesmente falou assim, não quero mais essa mulher.
A legislação na época não abria espaço para separação legal de bens, não abria. Separou da sua mulher, vai ter que dar 50% de tudo que você tem. Mas não vou. Opa, não vou. Então não vou separar dela. Eu vou depositá-la no recolhimento ou de Santa Teresa ou de lá da Lapa, enfim. Essa Nós Teresa tínhamos- é essa, Teresa, tô convencido. Então vamos lá. Eles se desligavam, conseguiam se desligar dessas mulheres sem ter que deixar a parte deles da. Sei lá, uma jovem que engravidasse numa Ah, situação que... aí, vamos lá, de novo para as corrupções. Né? Se tinha um intuito, esse intuito foi sendo modificado. Aí vinham para cá as adúlteras, de verdade ou não importa. Vinham para cá também as rebeldes, tinham os casamentos arranjados. Todo mundo lembra disso. Então, quando a menina resolvia que ia casar por amor, que não ia casar com aquele cidadão que foi escolhido pelo pai, ela estava se rebelando, o pai vinha, trancafiava ela aqui para ela repensar, né? Tipo, repensa aí. Enquanto você não repensar, tudo tá aí, tá guardado aí. Esse era um dos momentos. Um outro momento também era a questão da gravidez, né? Então eles pegavam a filha, geralmente alta sociedade, no caso, né, do Brasil colônia, elas saíam do Rio de Janeiro e iam para a Europa. Mentira, a Europa era aqui. Ficavam aqui, terminavam a gestação, o filho nascia, largavam o filho ou mandavam o filho para outro lugar e voltavam da Europa, né? Como se nada. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que além dessa casa de recolhimento tinha uma em Santa Teresa. Isso. Este aqui chamava Santa Teresa, tá? Ah, tá. Recolhimento para mulheres de Santa Teresa. Mas em Santa Teresa, no caso o bairro do Rio de Janeiro, também havia um recolhimento para mulheres. Porque Santa Teresa era o centro ali da colonização portuguesa. Também, né? tava Aqui junto. Era um lugar É. bem mais afastado. É. Tinha mais alguma coisa aqui além da casa de recolhimento? Apenas 3 instituições aqui, quer dizer, 3 edificações: a igreja e o cemitério. No início do 18, o que tínhamos aqui era isso aqui. E era por uma questão sanitária? O cemitério se afastava, assim? Não. Outra coisa também que a gente tem que descategorizar. Essa distância que hoje existe no cemitério não é uma distância para o 18. Mas por isso que, assim, porque se tinha uma igreja, uma casa de recolhimento e o cemitério era de quem morria aqui? É. Ah, E esse cemitério ainda é de quem morre aqui, você sabe, né? Este cemitério, particularmente, ainda é daqui. Você raramente vai ver sepultamentos Eu aqui. estava pensando isso, eu não conheço ninguém de Que tem Niterói esse- que tenha vindo para aqui. Ninguém. Ninguém. E o Minha povo- família é enorme, É. não teve ninguém. Teve lá no Parque da Colina, tem lá em Maruí, tem não sei o quê. E como tudo, né? Pode Isso ser o gera- primeiro. isso gera mais de um- Inaugurar, pode inaugurar. Passa ali e vê movimento de sepultamento, a gente diz, foi alguém nosso. Fica claro, foi alguém nosso, alguém conhecido, alguém de nós, porque ninguém vem de longe para cá para ser sepultado aqui. Né? Aí tem outras questões também. Aqui Itaipu, né, como Itaipu-Açu, são lugares de alagadiços, muito alagadiços. Então, se a gente tirar aquela camada básica do cemitério, a parte superficial, todos os ossos estão misturados por baixo. Todo o terreno já sofreu com isso. Né? E aí, cadê o pessoal da geologia? Né? Já misturou tudo por baixo. Tudo. Se você pegar lá o seu jazigo e tentar achar os ossos da sua família, você vai ter um monte lá Sambaqui. e não vai ser fácil de definir, porque sambaqui. já misturou tudo. Quando abrem cova lá, é um negócio. Inclusive a prefeitura e acho que a Santa Casa de Misericórdia, que tem algum tipo de gestão sobre esse tipo de coisa, eles já pensaram em como até acabar com o cemitério. Hoje é uma área bastante nobre, né? Itaipu está crescendo e tal, mas ninguém consegue mexer. É junto da delegacia, exatamente do lado da delegacia. É o que você falou, pra época é aqui do lado, né? Não tinha, né? Não tinha. Enfim, eu sei que esse assunto do recolhimento das mulheres é um assunto que a gente fica nele, até porque está muito próximo da gente e atinge, né? A gente aqui com as crianças, a gente brinca muito disso. Tem muita criança que vem para cá que sequer reconhece na figura do pai essa coisa de liderança, chefe de família, provedor. Nunca viu isso na figura do pai. Nunca. Ele nasceu já em outro momento, né? A mãe que mudou tudo, a mãe que resolvia tudo, a mãe que mudou de casa, a mãe. Então quando ele ouve que a mãe não era nada nem ninguém há tão pouco tempo, né? Assim, no contexto social, né, gente? Por favor, estou aqui longe das coisas minhas, eu estou falando das coisas que ocorreram de fato nessas épocas. Eles ficam muito baratinados com a ideia, né? Tipo assim, mas como assim? Né? Minha bisavó pode ter vivido uma coisa assim? Pode. É bem possível.
Né? Bem possível. É claro que a gente está no 21, mas a gente está no início do 21. E lá no final do 19, isso ainda era muito comum. Tá? Desculpe, no final do 18. Ainda era muito comum. Muito comum. Muito comum. Enfim. Tá bom aí esse assunto do recolhimento? Pois é, onde está a questão da linha do tempo? A gente estava falando de 1950, quando isso aqui foi ocupado pelos, né, ou melhor, um pouco antes, no início do 20, isso correu até 50. Quando chega em 50, o IPHAN consegue